E no programa de hoje eu recebo o produtor rural e presidente Chico Maia e também o superintendente federal da Agricultura Celso Martins para falar sobre a maior operação da Polícia Federal que foi deflagrada na última sexta-feira, que apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Diante da repercussão, hoje nós vamos esclarecer o que de fato está sendo investigado pela Polícia Federal e como fica o cenário de Mato Grosso do Sul em relação à produção pecuária. Olá, gente, muito boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que chegou a notícia para vocês sobre essa operação Carne Fraca. Celso, por favor. Para nós, na superintendência, especialmente para mim, chegou como a todo outro brasileiro. Eu levanto muito cedo, pela manhã, 5 e pouco da manhã, eu já vi nas mídias sociais e nos principais jornais alguma menção para a operação. Dentro do ambiente oficial, nós fomos ter as primeiras informações já no final do dia do que estava acontecendo e quais seriam os procedimentos que deveríamos adotar. Chico, para você, como é que chegou essa notícia? Olha, tem uma música do Cazuza, né, que dizia: que país é esse? E é isso. Nós temos as nossas fronteiras, todas elas abertas, precisando de policial federal, e essa tropa vem logo trazer prejuízo para aquele segmento que produz, que contribui, que paga o salário deles. Na verdade, não podemos condenar a Polícia Federal de uma forma geral. Eu acredito que aquilo foi uma barbeiragem pontual de um delegado, mas que causou consequências difíceis a uma cadeia de produtos e de produtores que emprega, que gera riqueza a milhões de brasileiros, e as consequências disso são desastrosas, mas eu acredito que vamos recomeçar, vamos trabalhar. Nós temos uma sanidade, né, o Ministério da Agricultura, com fiscais de respeito, credenciado, vigilantes. O governo federal está trabalhando bem nisso, o ministro está procurando dar as respostas, e nós produtores estamos unidos, mobilizados com a cadeia toda, e vamos certamente em breve superar tudo isso. Celso, e o que de fato essa operação Carne Fraca descobriu? Vamos desvendar os mistérios agora, né? Porque vem saindo muitas notícias na mídia, nem todas são verdadeiras, e esse momento agora é justamente para isso, para você dizer para a gente o que de fato foi descoberto. Bom, um ponto até para referendar aqui o desabafo do Maia, é um ponto que incomodou muito, seja do ponto de vista institucional ou como brasileiro, foi a forma da divulgação. Que ela deu uma amplitude, fez uma generalização em cima de elementos muito pontuais que causou toda essa balbúrdia que nós estamos vendo hoje no mercado envolvido diretamente com carnes e já naqueles que se desdobram e se interagem com esse mercado, que é a área de grãos, o próprio comércio, que no nosso estado já começa a apresentar algumas alterações. Olha, essa investigação, eu não conheço muito bem os modus operandi da Polícia Federal, mas em tese a estratégia deles, eles devem ter mais coisas a serem apresentadas. O próprio juiz que deu base à deflagração da operação está cobrando que isso seja apresentado logo. Mas o que no âmbito do Ministério da Agricultura foram 21 acusações de irregularidades, algumas delas, isso é importante que se analise e se aprofunde até chegar ao final disso, envolvendo processos de corrupção, e poucos casos envolvendo produtos, sobre qualidade de produto processado ou sobre a sua conformidade. Nesse ambiente técnico tem muito termo que a comunidade não conhece. Então, às vezes, o fiscal fala: esse produto tem qualidade, mas não tem conformidade, ou o contrário. O que significa isso? Então, alguns pontos a Polícia Federal promoveu confusões com relação a isso. Isso tudo está sendo apurado. Essas 21 plantas estão sob investigação profunda do Ministério da Agricultura. A gente tem 3 interditadas
preventivamente, no sentido de averiguar o que efetivamente aconteceu ali. E outro ponto que é interessante a gente lembrar que essas pessoas, pelo menos a grande maioria delas acusadas de corrupção, já estavam sob processo administrativo de investigação do Ministério da Agricultura. Então isso tudo vai acabar dando a conclusão e identificando pontos que a gente precisa corrigir, isso é natural. Agora, a dificuldade maior, e às vezes a comunidade se confunde, ela fala, mas o Ministério hoje está mais preocupado com o comércio do que com o consumidor. É porque nós temos segurança de que não há possibilidade de fornecimento de carne podre ou comprometida para a comunidade. Então é papel do Ministério, sim, cuidar da sanidade econômica dessa cadeia, que é muito importante para o Brasil. Agora, todos os procedimentos administrativos de investigação e apoio à própria Polícia Federal para que se aprofunde, está sendo feito pelo Ministério da Agricultura. Então o Ministério da Agricultura tem sim um compromisso com a qualidade também, né? E como você... Qualidade e conformidade. Opa, qualidade e conformidade. E como você disse aí, então para você houve sim uma falha na comunicação, até por conta de termos técnicos que você disse, que tem alguns termos que são confundidos por pessoas leigas, como nós, que não conhecemos esses termos técnicos a fundo, certo? Então, para você, houve uma falha na comunicação. Sob o ponto de vista da própria operação, da própria Polícia Federal e sob o ponto de vista da imprensa. Sem nenhuma crítica específica a ninguém, mas é um assunto complexo e carregado de definições e terminologias técnicas muito específicas. A imprensa leiga ao assunto tem que recorrer à consultoria para comentar. A própria imprensa, ela deu o alarde, porque ela se fez, isso é importante, da manchete, ela usou muitos termos de carne podre, papelão na carne, o que é um absurdo completo. É um absurdo completo pensar dentro do ambiente de fiscalização que isso possa acontecer. Não pode, não acontece. Mas é um absurdo muito maior a dona de casa ouvir isso da imprensa. Ela acredita que isso está acontecendo. Acredita, sim, porque para quem está em casa, o que nós dissemos, muitas vezes é a verdade, né? Chico, para você, eu soube que você previu, certo? É isso? Que você previu que alguns mercados fechariam aqui a exportação com o Brasil. E agora, como que fica, na sua opinião? O que ainda tem por vir? Você lembra daquele 7-1 final da Copa do Mundo? Onde escancararam a nossa defesa e meteram goleada? É isso que está acontecendo com o setor produtivo. Nós abrimos o nosso país pelos nossos homens que têm que nos proteger. Entregamos aos nossos concorrentes internacionais, porque é uma briga de mercado gigantesca, e que há mais de 30 anos os produtores rurais vêm investindo em melhoramento genético, em sanidade. O Ministério, nós somos testemunho, que quando estive à frente da Acrisul, deu um probleminha pequeno de foco de aftosa, coisa parecida, nós íamos para o Paraguai, convencer os paraguaios que tinha que vacinar o gado, que isso poderia ter uma repercussão internacional, porque a Argentina exporta carne, o Uruguai exporta carne, os Estados Unidos, e o Brasil é o país que tem as melhores condições de clima hoje e com melhoramento genético ganhou esse mercado, nossa carne é mais barata e de boa qualidade. Nós abrimos a porteira para o mundo nos arrebentar. É claro que a verdade como está surgindo, como essas colocações que o Dr. Celso fez aqui, não é? Nossa carne não tem problema. Quem já entrou num frigorífico sabe muito bem que as exigências para você entrar numa sala de abate é igual a de entrar numa sala cirúrgica. Não tem a menor possibilidade de sair um produto contaminado de um frigorífico desses que estão credenciados para exportação ou desses mesmos que estão credenciados para o mercado interno. Não existe essa possibilidade. Eu acredito que todo esse episódio que aconteceu vai mostrar e vai fazer com que a classe de produtores se una. Nós temos um bom ministro que foi muito rápido, está tomando
todas as providências, porque, como disse o Celso, isso é uma cadeia, não é uma pessoa. Você, a Polícia Federal, e dar ordem de prisão e algemar um político corrupto é uma coisa. Mas você prender, aspas, um produto, que atrás daquele produto vem milhões de empregos, vem riquezas, porque você veja bem, olha o que está acontecendo, por exemplo, com o frango. Nós estamos falando da pecuária, que o nosso estado é muito forte na pecuária, mas vamos ao frango. O estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pequenos produtores que o frango tem prazo. É 40 dias, você tem que sair com o frango. O frango é quem mais consome milho, quem mais consome soja. Isso vai em cadeia, vai impactando. Isso dá consequência no valor, no preço das commodities, né? Hoje, por exemplo, nós sabemos que a escala de abate dos grandes frigoríficos está suspensa. O que significa? Um produtor rural que tem seus compromissos para pagar, que contava em vender o seu gado gordo, para pegar esse dinheiro e pagar o supermercado, e pagar a loja farmacêutica, e pagar a banco, e pagar isso, não tem como. A folha agora, na semana que vem. A folha, está tudo suspenso. E as consequências de quê? De uma responsabilidade. Por isso que no Congresso está passando essa medida de abuso de poder, né, que eu acho que eles vão ter que ter mais cuidado. Quer dizer, foi uma comunicação mal feita, mas nós temos que reconhecer, há 3 anos no nosso país, o cidadão acorda, se não é um delegado, na capa é um político corrupto, é corrupção ou é um juiz. É só isso que acontece no país. Então, chegou em nós produtores que não temos nada com isso, que somos o lado bom do que se produz nesse país. É lamentável, mas eu acredito que temos que ter a união do setor industrial agora, dos produtores e do Ministério, das autoridades. Agora é hora de união da cadeia produtiva para a gente voltar a exportar a nossa carne. E como você disse, Chico, com as escalas de abate suspensas agora, como é que fica o produto para o consumidor final e para o produtor também? Vão sentir a diferença no bolso, tanto o produtor quanto aquela pessoa que consome a carne em sua casa? Acho que nem eu nem o Chico somos mágicos ou podemos antever isso, mas uma coisa é certa, vai haver oscilação, essa oscilação passa por um aumento de preço para o consumidor, pode passar por uma redução de preço num segundo momento e continuar oscilando até uma estabilidade num momento mais à frente. Vai haver, sim, mudanças de preço. A única coisa que nós temos certeza é que o produtor não vai melhorar, porque é uma crise dessa. Para vocês terem uma ideia, até agora, nesse exato momento, com o impacto nas grandes empresas e o prejuízo em bolsa, o prejuízo já chega a mais de 7 bilhões só das ações, né, desses grandes grupos e de toda essa confusão em torno da cadeia aí. É um prejuízo muito forte. Só mais uma pergunta rapidamente antes de nós irmos para o intervalo. Celso, como é que é feita a fiscalização dos frigoríficos? É rigorosa? Para esclarecer, né, para as pessoas que tenham dúvidas quanto a isso, já que estamos falando tanto sobre esse assunto, certo? Olha, o Ministério da Agricultura é uma estrutura de 105 anos ou 106 anos, é o primeiro ministério do Brasil. Ele só é antecedido por uma área estrutural lá de arrecadação, mas como ministério ele é o primeiro. O serviço de inspeção de produtos de origem animal, ele tem uma regulamentação rígida há cerca de 50 anos. E ele passou por alguns momentos em que ele foi inclusive indutor da chegada das indústrias frigoríficas aqui. Está em discussão, já há alguns anos está em discussão um processo de modernização, nós temos marcado para a semana que vem, não tem nada a ver com esse momento, isso já estava agendado, a publicação do novo RISPOA, que é o regulamento de como se faz a inspeção. E ela se fundamenta em 3 coisas. A primeira é o seguinte, permanentemente existe equipe de inspeção federal nas indústrias e nos frigoríficos, tem uma diferença de carne processada, a indústria frigorífica é onde há o abate. Um ponto importante, até para voltar na reflexão anterior,
a operação A Carne é Fraca. A carne dá a entender bovino, e os 2 laudos que a Polícia Federal apresentou não é de indústria frigorífica, é de indústria processadora, processo, fabricação de linguiça, de salsicha, é outra coisa. Então não tem uma correlação com a carne bovina. Mas enfim, aí existe a fiscalização, a inspeção permanente, onde você tem indústrias frigoríficas. No caso daqui, se me perguntar, eu digo quantos profissionais tem em cada uma. E existe depois uma supervisão, que é uma equipe regional que percorre periodicamente cada uma dessas plantas, aferindo principalmente o trabalho da fiscalização permanente. E existe um terceiro ponto, que é um processo de auditoria, que a gente é submetido a uma fiscalização e uma checagem de procedimento por colegas de outros estados, para que não haja uma contaminação social nesse processo. Um outro ponto que é fundamental: cada um desses importadores, que a gente coloca genericamente agora, também nos submetem a auditorias. Um exemplo, na semana passada nós passamos aqui por uma auditoria de Singapura, que aprovou uma unidade frigorífica aqui de Campo Grande para a exportação inicial para Singapura. Então é um procedimento que ele é firme, ele é regulamentado, ele é bem conduzido. Uma pergunta que se pode fazer: mas ele tem falhas? Evidentemente que sim. Pode acontecer um problema de uma fraude, pode acontecer um problema de uma carne ser refugada dentro de uma indústria. Isso está acontecendo agora. Digo para você que o sistema está eliminando ou expurgando dentro do processo industriais 10, 15, 20 lotes como esse. Nesse momento é parte da rotina. A fraude, a própria corrupção, ela pode acontecer? Pode, porque é um sistema que é fundamentado em minimizar riscos. Se não houvesse risco nenhum, não precisaria ter inspeção. Então, ela é aferida para diminuir a possibilidade de risco, e isso vai se fechando para que esses riscos fiquem dentro da própria indústria, não cheguem. A gente trabalha com quase que risco zero da saída dessa carne da indústria para o mercado. A hora que sai da indústria, o sistema brasileiro ainda tem um outro elemento de fiscalização. Entra as responsabilidades da área de saúde, aí entra a Anvisa fazendo a fiscalização no transporte, no comércio atacadista, no varejista, como a gente viu nas reportagens agora nos supermercados. Então é um sistema complexo que precisa de revisão normalmente. Todo sistema precisa de revisão permanentemente para evoluir. A gente tem que aproveitar esse momento para fazer isso, ver o que a gente pode melhorar e tentar tirar uma limonada desse limão todo. Tá certo, então. Olha, e no próximo bloco nós vamos continuar conversando, só que nós vamos falar sobre Mato Grosso do Sul. Como é que está o nosso cenário aqui do estado em relação a todas essas notícias, a Operação Carne Fraca.